Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. A nossa aula hoje será de matemática. Vamos começar. Conteúdos da aula: o metro, representado pela letra M, o quilômetro pela letra km. Páginas 183 a 186. O metro é a unidade de medida usada para expressar comprimento. Veja que tem vários tipos de referência para o metro, tá bom? A altura de uma pessoa. Esse exemplo é referente ao metro. Então, veja que as pessoas não são todas do mesmo tamanho. Cada um tem a sua metragem específica. Outro exemplo de metro é o comprimento ou a largura de uma sala. Mais um exemplo de metro é a altura de um viaduto. Isso também é usado o metro. Observe a altura do prédio, que também é calculado o metro também. Veja que os prédios não têm a mesma altura. Eles são alturas diferenciadas. Então vamos iniciar, né? Então você veja essa atividade que fala sobre o metro. O que diz na atividade? Leila e Mateus mediram a largura da porta e viram que era de aproximadamente 1 metro. Então foi a metragem que eles viram. O que é o metro? O metro é a unidade fundamental para medir o comprimento. Isto é o metro. Então vamos continuar. Observem aí que tem 1 centímetro é igual a 0,01 metro. 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Se for 100 centímetros, vai ser igual a quanto? 1,0 metro. Então, 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. O que é 1 centímetro? 1 centímetro, abreviado, é a cm, é uma unidade de medida do sistema métrico que é igual a 1/100º do metro. Assim, existem exatamente 100 centímetros por metro, ou seja, cada 1 metro corresponde a 100 centímetros. O que são mililitros? Mililitros são unidades de medidas usadas para medir o volume ou espaço tridimensional habitado por um objeto. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Então, observe o que vocês irão fazer nesta atividade. Agora, como no terceiro ano, vocês vão construir uma tira de papel com um método de medida de comprimento e utilizá-la para fazer alguma medição em metros. Pegue uma folha de papel, sulfite ou pode ser o ofício também e corte em 4 faixas com a mesma largura da régua. Colhem as faixas uma na outra, conforme a imagem que vocês estão observando. Então, vocês vão cortar a tira de papel e vai colar fazendo as faixas, tá bom? Observe o detalhe para a colagem. Aí agora vocês vão completar aí, certo? Feita essa atividade, complete. 1 metro é igual a quantos centímetros? Ou seja, quantos centímetros representa 1 metro? Observe o que já foi passado que vocês conseguem saber. Então vamos continuar. Estimativa de medida de comprimento. Aqui diz, atividade em grupo, façam a estimativa da medida, resiste e depois meçam para conferir.
Ou seja, seria uma atividade em grupo, mas vocês estão em casa, hoje não tem condições de estar reunido um colega com o outro, certo? Existe também a medida real. Então, vocês vão fazer as duas. Medida do comprimento da lousa da sala. Vamos considerar uma medida. Vocês observam que no slide seguinte, eu vou dar uma explicação sobre essa parte, certo? Medida da altura da porta da sala de aula. Medida do perímetro do tampo da mesa do professor. Então, vamos lá. Para responder a questão A, B e C. Para responder a questão A, vamos considerar a seguinte medida. A lousa tem a sua altura medindo 1 metro. O contorno total mede 10 metros. Aí agora você vai responder, qual é a medida do comprimento da lousa? Então, a altura dela é 1 metro e o contorno todo da lousa é 10 metros. Veja qual a medida do comprimento dessa lousa. Na questão B, para responder a questão B, considere a medida padrão de altura de uma porta. Lembra qual é a medida padrão da altura de uma porta? Começa em casa que você vai conseguir ver. Na questão C, vamos considerar que cada lado da mesa mede 1 metro. Agora responda, qual a medida do perímetro do tampão da mesa? Então, cada lado, certo, mede 1 metro. Aí fica fácil vocês responderem, certo? Observe essa imagem. Então, veja bem, aqui é uma imagem, certo? Que também tem no livro, só que com medida diferenciada. O que diz aqui nessa atividade? Ó, uma armação de arame tem a forma de um paralelepípedo, com dimensões medindo 40 centímetros, 25 centímetros e 20 centímetros. Aí pergunta, quantos centímetros de arame foram usados para construir essa armação? Veja a resposta. Essa aqui tem resposta. Primeiro, você vai pegar esse 40 centímetros, esse pedaço aqui. Só que ele tem esse aqui também, que é 40 centímetros. Tem esse que também é 40. E esse aqui é 40. Então, tem quantos? 1, 2, 3, 4. Vai ser 40 vezes 4. 25 centímetros. 1, 2, 3, 4. 25 vezes 4. 20 centímetros. 1, 2, 3, 4. 20 vezes 4. 40 vezes 4 dá igual a 160. Mais 25 vezes 4 igual a 100. Mais 20 vezes 4 igual a 80. Você somando 100 mais 160 vai dar igual a 260 mais 80. 260 mais 80 dá igual a 340. Neste caso aqui, foram usados 340 centímetros de arame. Agora, na questão B, pergunta o seguinte. Foram usados mais ou menos que 3 metros. Mas, por quê? 340 centímetros é maior do que 300 centímetros, ou seja, 340 centímetros é igual a 3 metros e 40 centímetros, certo? E 300 centímetros é igual a 3 metros. Então, essa é a questão resolvida, certo? Vamos agora ver essa questão que está na página do livro 184. É a mesma questão, só com valores diferenciados. Uma armação de arame
tem a forma de um paralelepípedo com dimensões medindo 30 centímetros, 15 centímetros e 10 centímetros. Então, ó, essa aqui é 30, esta e esta. Aqui vem 15, esta e esta. E aqui 10, esta e esta. Observe a atividade anterior que vocês irão conseguir responder. Na letra A é a mesma pergunta. Quantos centímetros de arame foram usados para construir essa armação? Na B, foram usados mais ou menos do que 2 metros. Observe o que vocês viram na atividade anterior, que você consegue responder essa atividade. Vamos dar continuidade. Esta questão 3, que diz, faça as medições necessárias e calcule a medida do perímetro do tampão de sua carteira. Resiste a medida de 3 maneiras diferentes. Então, considere nesta atividade que o tampão da mesa mede 1 metro cada lado. Pronto. Aí você vai responder em metro e em centímetros e em milímetros. Em centímetros e em milímetros. Então, você vai responder nessas 3 condições, tá bom? Veja alguns exemplos de medida. 2 metros é igual a 200 centímetros. 2 centímetros é igual a 20 milímetros. 2 metros é igual a 2.000 milímetros. São exemplos. Agora complete na questão 4. 1 metro é igual a quantos centímetros? 1 centímetro é igual a quantos milímetros? 1 metro é igual a quantos milímetros? Observe que é 1 metro igual a centímetros, 1 centímetro igual a milímetro e 1 metro igual a milímetro. Observe a questão anterior, a atividade anterior, que você consegue dar essa resposta. Veja mais exemplos de medidas. 5 centímetros é igual a 50 milímetros. 595 centímetros é igual a 5 metros e 95 centímetros. 2 metros e 9 centímetros é igual a 209 centímetros. Agora complete essa daqui. 3 centímetros é igual a quantos milímetros? 400 centímetros é igual a quantos metros? 1 metro e 8 centímetros igual a quantos centímetros? 375 centímetros é igual a quantos metros e quantos centímetros? 8 centímetros e meio é igual a quantos milímetros? 9 metros é igual a quantos milímetros? Então, vamos continuar. Na questão 6, diz o seguinte. Em uma fazenda, para cercar um curral, foram usadas estacas fincadas de 2 em 2 metros. Uma porteira entre 2 das estacas e 3 fios de arame, conforme você vê nesta imagem. Então, tem a imagem aí que mostra o espaço da fazenda, que tem os arames e as estacas. Na letra A, pergunta o seguinte: quantas estacas foram usadas? O que é que você vai fazer? Contar. Faz essa contagem aqui na frente, dobra a capacidade que tem lá atrás, conta aqui e dobra para o lado de cá, tá bom? E na letra B, pergunta: quantos metros de arame foram usados? Para calcular quantos metros de arame foram usados, você deve lembrar que foi feita uma porteira entre 2 estacas. Na hora de você calcular o arame, lembre dessa diferença, que aonde tem a porteira não passa os arames, certo? Lembre dessa parte. Vamos à questão 7, é um desafio. Vamos lá? 2 caracóis caíram no fundo de um poço sem água, de 10 metros de medida de profundidade.
Durante o dia, eles subiram 2 metros pela parede, mas à noite, dormindo, escorregaram e 1 metro. Quantos dias eles levaram para sair do poço? Vamos considerar que no primeiro dia eles somente conseguiram subir 1 metro e a cada dia sempre 1 metro. Logo, eles passaram 9 dias para sair do poço. Então vamos lá. Aqui fala o seguinte: o quilômetro português brasileiro ou o quilômetro português europeu. A sigla é a mesma, km. É uma unidade de medida de comprimento que deriva do metro e pertence ao Sistema Internacional de Unidades, SI. A palavra quilômetro resulta da combinação do prefixo quilo, 1000, com a palavra metro, razão porque 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Vamos a essa atividade. Calcule. 1 quilômetro é a medida do comprimento de 10 quarteirões de 200 metros cada um. 10 vezes 200 é igual a 2.000. 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. 2 km é igual a 2.000 m. Observe essa atividade na página 185, questão 1. Diz o seguinte: Lucas mora a 1 quilômetro da escola em que estuda. O quilômetro é uma unidade padronizada de medida de comprimento usada para medir grandes distâncias. O que diz? 1 quilômetro é a medida de comprimento de 10 quarteirões de 100 metros cada um. Letra A, complete. 1 quilômetro é igual a quantos metros? Ou 1 km é igual a quantos m? Calcule, veja direitinho. Observe a atividade anterior que você consegue responder com facilidade. Observe nesta atividade o que será feito. Procure se lembrar de 2 locais conhecidos de uma mesma rua da cidade onde você mora e que, na opinião de vocês, ficam cerca de 1 quilômetro um do outro, um local do outro, cerca de 1 quilômetro. Depois, contem para a turma quais foram os locais escolhidos. Você escolhe o local e depois conta para a turma que você tem contato, certo? Em caso positivo, cada um registra o seu local. Você vai registrar o seu, o outro vai registrar o outro. Cada um, o local que você escolheu, registra o nome do local, certo? Agora, na letra C, finalmente, cada um escreve em seu livro se a medida de distância entre sua casa e a escola é igual, maior ou menor que 1 quilômetro. Então, observe aonde você mora até a sua escola, da sua casa para a escola. É maior que 1 quilômetro? É menor que 1 quilômetro? É igual a 1 quilômetro? Veja aí, coloque a medida correta. Observe, este mapa aqui é o mapa político do Brasil. Observe bem esse mapa. O litoral brasileiro tem uma extensão com medida de comprimento de 7.367 quilômetros e é banhado pelo Oceano Atlântico. Isso aqui é a título de informações. Nesta atividade, você verá se tem mais ou menos do que 1 quilômetro. Letra A, medida da distância entre uma esquina e outra de 1 quarteirão. Tem mais ou menos de 1 quilômetro. B, medida de comprimento de um percurso de 20 quarteirões. C, medida da distância entre a Terra e a Lua. Medida
do perímetro da sala de aula, ou seja, como não está na sala de aula, a sua sala onde você está estudando, tá bom? Vamos ver esses exemplos aqui. 5 centímetros é igual a 50 milímetros. 5 metros é igual a 500 centímetros. 4 metros é igual a 4.000 milímetros. 3 quilômetros é igual a 3.000 metros, certo? Vamos continuar. Use os símbolos do quilômetro, que é o km, e do metro, que é o m, do centímetro, que é o cm, e do milímetro, que é o mm, para completar as igualdades. 1 é igual a 10. O que é igual a 10? 1 é igual a 100. 1 é igual a 1.000. 1 é igual a 1.000. E aqui também 1 é igual a 1.000. 1 é igual a 1.000 o quê? Quilômetros, metros, centímetros, milímetros. Então aqui você vai colocar ou km, ou m, ou cm, ou mm, em cada questão dessa. Mais uma atividade. Observe a imagem. Vamos lá. O pai de Pedro percorreu 8 quilômetros com o carro e perguntou ao seu filho, Pedro, quantos metros há em 8 quilômetros? Então, o que foi que o pai de Pedro fez? Percorreu 8 quilômetros e depois perguntou para o seu filho, Pedro, tem quantos metros 8 quilômetros? Vamos ver a resposta. Aqui é uma atividade com resposta. Se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então 8 vezes 1.000 metros vai dar igual a 8.000, ou seja, 8 quilômetros a 8.000 metros. Então vamos a essa atividade 4. O pai de Ivo percorreu 5 quilômetros com o carro e perguntou ao seu filho Ivo, quantos metros há em 5 quilômetros? Letra A. Qual deveria ser a resposta de Ivo? Quantos metros ele iria dizer ao pai aqui, em 5 quilômetros? Como se chega a essa resposta? Então, tem que fazer o cálculo e mostrar como se chega. Vamos a uma atividade. Mariana andou durante 3 horas. Na primeira hora, andou 4 quilômetros. Na segunda hora, andou 6.500 metros. Olha aqui Mariana andando. Quantos metros ela andou ao todo? O que é que você vai fazer? Pegar os 4.000 mais 6.500, que vai dar igual a 10.500. Ela andou 10.500 metros. Letra B. Isso representa quantos quilômetros? 10 quilômetros e meio, ou seja, 10 quilômetros e 500 metros. Agora, a Mariana aqui novamente, só que agora ela já é Cláudia, não é mais Mariana. Então, Cláudia andou durante 2 horas, certo? Na primeira hora, andou 3 quilômetros. Na segunda, 2.500 metros. Quantos metros ela andou ao todo? Isso representa quantos quilômetros? Então, veja aí. Observe a atividade anterior que fica fácil dessa resposta. Observe outras medidas de comprimento. Vem A, B, C, D, E, F. Na A, 28 km vai ser igual a 28.000 metros. 250.000 metros é igual a 250 quilômetros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 quilômetro e 25 metros é igual a 1.025 metros. 3.700 metros é igual a 3 quilômetros e 700 metros.
9 km e 8 metros é igual a 9.008 metros. Agora vamos completar essa atividade 6. 18 km é igual a quantos metros? 100.000 metros é igual a quantos quilômetros? Meio quilômetro é igual a quantos metros? 3 km e 18 metros é igual a quantos metros? 7.400 metros é igual a quantos quilômetros e quantos metros? 5 km e 5 metros é igual a quantos metros? Observe a atividade anterior, fica fácil responder. Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Desejamos a vocês bons estudos.